aí, nação rubro-negra, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o assunto tá quente. Hoje é dia de jogo da seleção. Vamos falar tudo sobre o confronto entre Brasil e Equador. Chegou a hora tão esperada da estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. A expectativa é enorme. Essa quinta-feira vai ser demais, né, gente? E a cada treino ele surpreende mais. Não é à toa que é considerado o maior técnico do mundo. Ganhou tudo no Real Madrid e na Champions League. E agora quer ganhar tudo também com a seleção brasileira. A gente vai comentar sobre a escalação, as escolhas de Ancelotti, quem vem deixando todo mundo aí, né? Já sabe, né? De boca aberta. E claro, vamos repercutir também tudo que os comentaristas da Sport TV falaram ao vivo sobre essa estreia tão esperada de Ancelotti. E claro, daqui a pouco também tem, claro, tudo pra gente discutir sobre esse jogaço. Já chega deixando aquele like, já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. E bora falar de Brasil. Lembrando que nossos meninos do Ninho estão na seleção e claro, vai dar um show demais hoje. Lembrando de deixar os créditos para a ESPN, não, para Sport TV. Vamos pro vídeo. Sensação assim, pô, aqui é Brasil, né? Para mim, pelo menos, a sensação foi parecida. Vendo o italiano Carlo Ancelotti ontem falar com todo o seu carisma, todo o seu currículo, assim, caramba, temos de novo assim, alguém muito grande para representar o futebol brasileiro numa entrevista. E como eu disse ontem no Seleção, acho que a gente vai ver a partir de hoje, vai constatar a partir de hoje que a seleção é brasileira, mas o treinador é italiano. Ele traz uma bagagem europeia e italiana de futebol, então não se surpreendam se no primeiro momento a grande revolução, o grande impacto for na defesa mesmo, estancando a nossa sangria de um time que já levou 16 gols em 11 jogos, o nosso adversário, o Equador, levou 5 em 11 jogos. Para vocês terem uma ideia de quanto é muito levar 16 gols em 11 jogos, nas últimas eliminatórias inteiras, com o Tite, o Brasil levou 5. E nessa, em 11 jogos, já levamos 16. É claramente o principal problema da seleção brasileira nessas eliminatórias e sobre o qual o Carlo Ancelotti está se debruçando. E vou contar algumas coisas sobre isso. Tudo bom, Grafa? Boa tarde, bem-vindo. Tá otimista, Grafa? Fala, Rizek. Boa tarde, Rizek, Henrique, Eric, amigas e amigos da seleção. O otimismo a gente sempre tem, né? A gente fica empolgado quando a seleção joga, né? Quando se reapresenta os jogadores que, em final de temporada, uma temporada muito boa para uns, muito abaixo para outros. Mas a figura do Ancelotti, como vocês colocaram, é muito importante, né? A figura dele é um técnico muito grande. Acho que em alguns anos a gente vê um treinador acima, maior que os jogadores da seleção brasileira, representando a seleção brasileira. Mas eu tenho o pé um pouco atrás ainda pelo aspecto do desempenho ainda, né? Acho que vai demorar ainda, é um trabalho que está começando, tudo é novidade para ele. Ele não tem o trabalho do dia a dia, ele teve só 3 treinamentos, então tudo isso pesa bastante. O que é novidade para ele vai ser novidade para nós também. Mas o otimismo é sempre bom, por conta do retorno de jogadores importantes também. Vamos ver como é que a seleção se sai essa noite. Vamos ver como é que vai ser esse programa amanhã, o que estaremos falando. O que importa é se amanhã ainda estaremos otimistas. É verdade. A pauta do programa de amanhã vai ser construída hoje à noite, sem dúvida. Mas muito pouco na conta dele ainda, né? Pro bem e pro mal, né? Eu acho que mais pro bem do que pro mal, né? Porque assim, a seleção tá tão no fundo do poço que qualquer melhora vai ser creditada a ele. Eu não tenho dúvida disso. Né? O futebol que a seleção brasileira apresentou nas eliminatórias é um futebol risível. Não condiz com a história da seleção brasileira, nem com a capacidade dos jogadores que a gente tem. Então, assim, qualquer melhora que a gente tenha, obviamente, já é alguma coisa dele. Dele ter enxergado alguma particularidade, algum detalhe, alguma coisa. E se continuar ruim, cara, é porque já estava ruim mesmo. Vai fazer o quê? É tempo de trabalho para ele mesmo. Então, eu acho que a situação dele hoje não é ruim, não. Se melhorar, teve mérito dele. E se não acontecer nada, é porque já vinha não acontecendo nada mesmo, né? Eu espero uma postura, não sei nem se na escalação, assim, em termos de nomes, a gente vai assistir a isso, mas eu realmente espero uma postura diferente do Brasil na questão defensiva. O Brasil estava muito exposto, cara. Assim, eu acho chocante esse dado que a gente levou 16 gols nas eliminatórias em 11 jogos. Se a gente leva 16 gols contra times, tirando a Argentina, de prateleira média, o que dizer quando a gente for enfrentar... Tem um que é até pior. Só em 3 jogos não foi vazada a defesa. Os 2 contra o Peru e contra o Equador em Curitiba. Isso é gravíssimo. Então, assim, tenho certeza
Bom, tem informação de que ele está preocupado com isso. Na análise que ele fez dos últimos 4 jogos do Brasil, foi isso que saltou aos olhos dele, o desequilíbrio do time. Contra a Argentina, a gente estava muito exposto, né? Então, por exemplo, hoje as prévias não dá para garantir a escalação, né? A gente tem apostas. Não vai ser surpresa para mim se ele escalar o Danilo na lateral direita e aí ter uma linha de defesa semelhante à que ele teve em vários times da carreira dele, com 4 defensores mesmo, 4 jogadores defensivos. Até porque, quando tiver todo mundo, um dos planos que eu sei que ele tem para a seleção brasileira é Militão na direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães, de quem ele gosta muito, que só não está aqui porque está machucado como Militão, e um lateral esquerdo também mais defensivo, que hoje é o Alexandre. Então, assim, como ele já fez esse diagnóstico estudando os últimos 4 jogos da seleção brasileira, e como a gente, jornalista, olha para os números e fala, caramba, como a nossa defesa está exposta, eu acho que hoje a gente já vai ver pelo menos uma tentativa de um time menos exposto. Ah, mas é Brasil, tem que ir para cima do Equador. Bom, se você pensa assim, e é seu direito pensar, eu acho que não está de acordo com a realidade dessas eliminatórias. A gente está exibindo todos os gols, tá, que o Brasil levou nas eliminatórias. E dos 16 gols que o Brasil levou, 11 foram marcados dentro da nossa área. 11. Tô vendo um time muito exposto, cara. Muito exposto. E não é só a questão individual, né? Porque nesse período em que a gente teve Fernando Diniz e Dorival comandando a seleção brasileira nas eliminatórias, a gente teve muitas mudanças, né? A gente não teve uma linha de defesa que você fala assim, essa linha de defesa está mal. Se a gente for olhar quantos zagueiros jogaram, quantos laterais jogaram, né, quantos volantes jogaram nesses jogos todos, tanto com o Diniz quanto o Dorival, mostra que em nenhum momento a gente conseguiu ter uma cara, um time, uma característica. Se você for comparar, por exemplo, o jogo contra a Argentina, os laterais foram Wesley e Arana. Aí hoje, se for o caso, Danilo e Alexandre. Olha a mudança de característica olha os perfis, né? Danilo e Alexandre, caras experientes, jogadores de defesa que marcam muito bem, que apoiam assim com muito mais paciência, não são jogadores de passar toda hora, de linha de fundo. Arana e Wesley já é outra coisa, são quase laterais atacantes, são alas. Então, você já tem uma mudança no perfil clara aí, né? A primeira mudança, se forem esses 2 laterais hoje mesmo. Então, já tem uma primeira mudança aí. E esse lateral já foram jogar no Monumental, né? Exato. Outra volta importante, o Casimiro, que não fez parte não vinha fazendo parte das convocações, que é um cincão clássico, um volante, que protege a defesa, que tem bom passe, boa saída de bola, experiência. Então, você já vai mudando um pouco a cara da seleção. Os últimos 5 jogos dele da Champions, 6 jogos da Champions, o Real Madrid marcou 9 gols e tomou 10. Mas esse extrato do Real Madrid, da reta final do Real Madrid, até o Ancelotti concorda que é ruim. Foi mal na temporada. Não, eu sei, mas perdeu muitos jogadores de defesa, Se a gente fosse avaliar o Real Madrid da última temporada, nem contratava o Ancelotti. O Ancelotti falou sobre isso, que ele queria a cara da seleção do Real Madrid falar do momento da seleção brasileira. A seleção brasileira também não vive um bom momento. Sim. Então, acho que ele vai ter que estancar isso aí. E foi um Real Madrid com problemas também de jogadores fora, por lesão, enfim. Ele perdeu, por exemplo, o Militão, que era um zagueiro titular. Perdeu o Militão, o Rudiger e o Carvajal na reta final. O Rudiger também ficou fora da retíssima final do campeonato. Então, assim, eu só me preocupa esse dado, porque assim, o miolo de zaga do Brasil é muito bom. Do número excessivo de gols, do número excessivo de jogos em que o time foi vazado. Porque se tem uma coisa que eu tenho segurança... A gente tem a lista, você falou dos 3 jogos, talento, é assustador, cara, a quantidade de gol que a gente leva. Em termos de talento, a zaga não é uma preocupação. Assim, a gente pode criticar a nossa geração, falta um ou outro jogador ali em tal posição, a gente não tem jogadores tão fortes. Mas, assim, na zaga, não. Então, assim, eu acho que é um ajuste mais coletivo. O Eric já tocou num ponto que é muito importante, de proteção pelos lados, de estabilizar a defesa, de fazer escolhas adequadas para os jogos. Você entrar com Wesley e Arana no jogo do Monumental, foi falado antes do jogo aqui, foi alertado. A gente vai pegar com o meio campo fragilizado, um lado de campo que não marca bem. Naturalmente sofreria gols. Então, eu acho assim, o problema não está na dupla de zaga em termos de talento. Está em ajuste do time coletivamente para marcar. Em estabilidade do time para marcar, principalmente. Então, vai passar, até porque hoje a gente vai ver até uma dupla de zaga que não vai ser dupla de zaga idealizada por ele. Hoje vai jogar o Alexandro Lilli, que é um teste, uma observação, porque ele não tem 2 zagueiros de altíssimo nível. O Militão pode ser lateral também, e não tem o Gabriel Magalhães, que para mim é o zagueiro canhoto titular da seleção brasileira hoje. Então, assim, hoje a gente vai ver um ajuste de sistema. O que ele pensa para o sistema defensivo, mesmo não tendo as peças ideais na visão dele. E isso que você falou, Rizek, da ideia dele de ter laterais mais defensivos, já se mostrou até na convocação. Porque ele leva o Alexandro e o reserva é o Carlos Augusto, que é um lateral que é ala, mas que também pode ser um terceiro pelo lado esquerdo. Jogou assim na Inter do Inzaghi.
Ele tinha outras opções, tinha o Caio Henrique, que é um lateral muito mais técnico do Mônaco, à disposição, bom jogador também, poderia levar. O Lodge, que está em forma lá no Al-Hilal, também é um jogador com mais apoio. Ele fez já escolhas sinalizando ali o que ele quer. E para a lateral direita, essa ideia de ter uma lateral mais defensiva na direita justifica o Danilo como um terceiro lateral na convocação dele. Que ele leva o Wesley, Ele pode ser leva um o Wanderson. terceiro lateral ou um quinto zagueiro, né? Não, ele leva o Wesley e Wanderson para observar esses caras que são laterais ofensivos, mas guarda a opção do lateral defensivo se foi essa escolha para o jogo. Né? Então, assim, isso já foi observado em São Paulo. Ontem foi um treino de reconhecimento. Jamais se monta um tático no treino de reconhecimento, é mais para soltar o time no campo. Mas acho que a convocação já sinaliza coisas que você está trazendo aqui. Acho que a ideia é ter laterais defensivos. Bota de novo os jogos do Ancelotti, que eu falei que ele estudou as últimas 4 partidas da seleção. Deixa eu puxar de memória. Foi contra a Argentina, uma tragédia defensiva, aliás, tragédia do time inteiro. Bota de novo a lista, por favor, diretor. Colômbia. Contra a Colômbia, na qual também não fomos bem, Drama, né? gol no final. Drama em Brasília, né? O empate em casa com o Uruguai e Empate fora. o empate fora Com a Venezuela. com a Venezuela. A gente levou 1, 2, 3, 7 gols nos últimos 4 jogos, né? Foi justamente a última coluna, foi a observação dele. E vamos colocar lado a lado a escalação daquela tragédia contra a Argentina e aquilo que está se projetando de prévia hoje. Eu estou com essa pulga atrás da orelha, que eu acho que vai... Eu, assim, não tenho informação, não estou lá, não estava na entrevista, mas eu acho bem plausível que seja o Danilo e não o Wanderson por ali. Como disse o Eric, né? Wesley e Arana, você troca por Alexandre e Danilo, já é uma mudança bem significativa para um jogo fora de casa. E o time estava muito aberto contra a Argentina, né? Fora de casa. Se essa escalação que o Dorival usou contra a Argentina fora, a gente usa contra a Bolívia em casa, é uma coisa. Contra a Argentina em fora, ela foi... tem muito a ver a nossa derrota, na minha opinião, com essa escalação, assim. Claro que não é só ela, mas acho que ela teve muito a ver da maneira como a gente foi enfrentar um time tão forte como a Argentina em Buenos Aires. Tem uma curiosidade, eu estava vendo agora. O Brasil fez quantos jogos? 14, né? 14 jogos nas eliminatórias. Em 13, a dupla de zaga foi Marquinhos e Gabriel Magalhães. Tanto com o que mudou muito, como eu disse, são os laterais o tempo inteiro, os volantes. Sustenta muito bem o que você falou. O Marquinhos e o Gabriel Magalhães fizeram 13 jogos. Só contra a Argentina que a gente viu ali, porque o Gabriel estava suspenso e jogou o Murilo. Então, claramente, hoje, como vocês disseram, eu imagino que para o Ancelotti também, a zaga seja Gabriel e Marquinhos. Acho até meio indiscutível isso hoje, né? Tanto que eles fizeram 13 dos 14 jogos até aqui. Discutível. Só que com 2 desses zagueiros, ainda assim, a gente tem esses números horríveis. Exato. Isso. É sistemático. Então, Por isso por isso que eu falei, não é uma questão individual. E que ele né? identificou que o desequilíbrio, na visão dele, está nas laterais, que ele quer agora laterais mais defensivos. E eu acho que a gente vai ver também hoje um meio-campo mais robusto. Mas é o Equador. Eu vou colocar lado a lado as campanhas do Brasil e do Equador. No momento, não estou fazendo historicamente, não. Historicamente, eles têm que morrer de medo da gente. No momento, eu acho que a gente tem mais motivos para ter medo deles do que eles da gente. Quando você vê lado a lado a comparação das campanhas, e é o gancho para vocês colocarem no ar agora, ó, tá aí, ó. Eles são segundo, a gente é quarto, eles somaram 26 pontos, foram punidos com 3. Perderam 3 no tribunal. Então somaram 5 pontos a mais que a gente, tem mais vitórias. A gente perdeu 5 jogos, eles perderam só 2. Perderam menos que a Argentina também na eliminatória. É o time que menos perdeu no Olha os números da defesa. Isso Exato, e sofreram só 5 gols, cara. Eles têm um saldo melhor que o nosso, eles têm um saldo de 8 e a gente tem um saldo de 4. As 2 derrotas do Equador são Brasil e Argentina fora de casa. São jogos que você olha ali... O Brasil foi 1-0, assim, um jogo... Gol do Rodrigo. Gol do Rodrigo no primeiro tempo. E, assim, jogo... O Equador também não fez nada, mas o Brasil Sim. também não fez nada, né? E, assim, vamos botar uma coisa... E ainda não era o BKSS, né? Nesse jogo em salvo engano, Curitiba, não era eu acho que ainda não era o BKSS. Não, salvo engano, não era. E aí, Ou era o início do BKSS, se não me engano. pode ser que seja o primeiro jogo, eu não me lembro. Mas checar também. Mas mudou com ele, mudou pra melhor. Mudou. Você quer rodar? Tá na mão, ó, aquela vitória. Cara, foi um jogo numa sexta-feira. Foi, Eu lembro que eu arrumei um problema em casa, que obviamente, né? Queria casal, sexta-feira à noite tem que sair, vamos sair e tal. Pô, não dá, tem Brasil hoje. Tive uma DR pra aguentar isso daí, que a gente viu no Couto Pereira. Não tá Gol do rodando. Rodrigo. Agora sim. Foi um jogo, assim, olha, vou te falar, cara. Ficar acordado. Alguém de vocês estava lá em Curitiba, não? Não. Foi um negócio horrível esse jogo, né? Horrível. O gol sai no primeiro tempo, no segundo tempo não acontece muita coisa, né? Era a estreia do BKSS Era o e início do do BKSS. Dorival nas eliminatórias e do BKSS com a seleção equatoriana. Jogo horrível.
O Equador também mudou algumas coisas de lá para cá. E aí tem alguns detalhes, assim, a gente não pode subestimar essa seleção também pelas peças que tem no Equador. Tem, para mim, um meio-campista que o Brasil não tem, que seria titular absoluto, que é o Moisés Caicedo. Está vendo aí o gol. De um cara que hoje também não está à disposição da seleção, mas que eu acho que se estivesse, também estaria na escalação inicial. O Rodrigo, apesar de ter perdido espaço no Real na reta final. Mas assim, fazendo uma ressalva, ignorando esse jogo, que eu acho que hoje o contexto é muito diferente, até pensando no Equador, e nas contas que o Equador faz para se classificar, a escalação de hoje, com essa preocupação defensiva, ela é admissível porque o Ancelotti está olhando para frente. Ele quer fazer ajustes pensando num ano que tem e no pouco tempo que ele tem para preparar. Ele vai tentar estabilizar o setor defensivo. É isso. Ele vai organizar a casa de trás para frente, porque a gente falou até agora dos zagueiros e tudo, mas é o sistema defensivo, né? Que engloba os laterais e os volantes também. Não dá para culpar só os zagueiros. A gente sabe, tanto é que a sequência do Gabriel e do Marquinhos são as mais relevantes. Então é o sistema defensivo. E eu estou com o Isaac também. Acho que a entrada do Danilo e do próprio Alexandre na lateral esquerda e a volta do Casemiro é reforçar o sistema defensivo e deixar os meninos lá na frente que tem qualidade para resolver. É o sistema de jogo que ele trabalha. É o Real Madrid assim. Ele trabalhava assim no Real Madrid. Gilmar Ferreira manda dados. Tá vendo o programa? Um abraço para o Gilmar. Manda dados aqui das 5 conquistas de Champions com o Carlo Ancelotti. No Milan, 2002-2003, o Milan levou 0,6 gol por jogo. No Milan, 2006-2007, o Milan do Kaká, 0,9. Nas duas primeiras do Real Madrid, 0,9 e 0,8. Ou seja, sempre menos de um gol. A única vez em que ele foi campeão da Champions levando uma marca superior a um gol por jogo foi no Real Madrid de 23-24, mas na verdade é 1,08, um gol por jogo. Então, assim, nas conquistas do Ancelotti, a defesa tem, de fato, números italiano, sólidos. né, gente? É o que eu estou dizendo, a seleção é brasileira. A gente vai ver que o treinador é italiano. E assim, hoje, por uma sorte, o ataque titular do Equador está fora, né? O Valência e o Plata. Que vinham jogando muito bem, formando uma boa dupla. Plata do Flamengo e o Valência do Internacional. Os dois estão lesionados, não vão jogar. Foi um jeito que o BKSS achou para pôr os dois jogaram muito bem. Estavam jogando muito bem. Então, até nisso o Ancelotti deu um pouquinho de sorte. Plata que está envolvido numa situação polêmica. Foi desconvocado já até, né? Exato. Pediu para ser desconvocado. Né? O Flamengo aplica uma coisa que é hoje rotineira em quem tem problema de joelho, ácido hialurônico no joelho do Plata. Os velhinhos aqui nossos que têm artrose, Paulo Nunes, Ramon, devem aplicar todos. É um tratamento muito famoso hoje para quem tem problema de joelho. E quando você aplica aquilo, o seu joelho incha. Você tem que ficar um dia sem fazer atividade física e você fica com uns 2 dias com o joelho meio inchado. Aí, sem o Flamengo saber, os médicos do Equador foram na residência do Plata, olharam o joelho inchado e tiraram o medicamento. E aplicaram outra coisa, sem o Flamengo saber. Então isso gerou um desgaste, um atrito brutal e que acabou levando até a desconvocação do Plata. O Felipe Luiz, inclusive, no jogo de domingo, perguntado sobre o Plata, ele falou, hoje de manhã ele estava na maca. Como é que ele vai ter condição de jogar na quinta-feira contra o Brasil? Mas isso é um problema médico, enfim, ele até desconversou um pouco, mas ele falou que o cara estava na maca no domingo, enfim, domingo de manhã. Mas, voltando para a seleção, o Ancelotti deu sorte, porque o Valência e o Plata, eles conseguiram um jeito de jogar, de encaixar com o BKSS ali, que estava dando certo para o Equador. E hoje vai ter que ser um outro ataque, né? Assim, eu só acho que o Equador... Eu fiz alguns jogos do Equador na eliminatória, e o Equador me pareceu, desde o início, uma seleção que fez as contas do que precisava para classificar para esse Mundial. Né? Os jogos-chave, quando eles têm que se abrir um pouco, jogar em casa com o Peru. Aí você vê o time ter uma postura, ser mais agressivo na pressão. Em jogos fora de casa, o último, por exemplo, contra o Chile, claramente era uma seleção melhor que a do Chile, mesmo fora de casa, não se expunha, porque fez a conta, um ponto estava bom ali. Essa é a conta dos caras. Eles precisam de mais 3. Né? Então, é uma seleção extremamente pragmática, Grafa. Essa é a palavra. Não perdem a 7 jogos. E hoje, vão pro jogo para empatar esse jogo. Empatar tá bom. Claro que se tiver chance de ganhar, vai tentar ganhar, mas empatar tá bom. Analisando o que é o Equador na eliminatória, a escalação que o Ancelotti traz hoje não é a melhor em termos de escolha. É um jogo que dá para o Brasil, se o Brasil está num bom momento, ser protagonista, usar laterais que apoiam, abrir um pouco mais o meio. Era um jogo que dava. Só que eu entendo essa escalação porque o Ancelotti está olhando para frente. Ele está vendo as poucas oportunidades de jogos que ele tem até a Copa do Mundo para fazer os testes e encaixar um time pensando nos principais desafios da temporada, que vão ser na Copa do Mundo, sem dúvida alguma. A gente tem uma reta final de eliminatória com o Brasil com a situação administrável. Mesmo que não ganhe hoje, tem 2 jogos em casa em sequência para cravar a vaga. Eu acho que o Brasil vai estar na Copa. É muito difícil imaginar o contrário. O Equador pensa o mesmo. O Equador hoje, se perder o jogo, tudo bem. Então o empate está ok.
Se conseguir segurar, travar a seleção brasileira, tá ok para a seleção equatoriana. Pelo que a gente viu ao longo da eliminatória até aqui. Até por isso é o time que menos perdeu. Porque é um time que se expõe pouco, mesmo que até Perdeu só de Brasil e Argentina. Fora de casa. Fora de casa. Você vê que os últimos 4 jogos o ataque foi Plata e Valência. Então foi um jeito que o BKSS arrumou para fazer com que o Equador produzisse bem. E uma outra coisa, assim, o Equador tem tanta certeza de que vai à Copa do Mundo que tirou o jogo de Quito e botou em Guayaquil, né? Se esse jogo fosse um jogo para valer Mas mesmo... tem uma explicação muito boa para isso, que foi dada pelo BKSS, assim, lá no Equador. A ideia é colocar... Os 2 últimos jogos são Brasil e Argentina. Testar o time sem altitude. E a altitude não é um elemento tão mas se eles grande pra esse estivessem time, precisando para classificar, eles iam jogar em Quito. Mas é claro que tá, Então, assim, o teste do BKSS vai até a página 7. Porque, beleza, ele sabe que mais 1, 2 pontos ele vai à Copa. Dependendo de outros resultados, até... É por causa da pontuação, mas tem explicação técnica nesse sentido. E assim, também, né? hoje a seleção equatoriana não tem tantos jogadores que atuam localmente, né? Então, até para os caras, às vezes é um pouco desconfortável você ter que fazer uma adaptação. Fora do país, na Europa, a última vez que eles sentem também. Que o Hincapié jogou no Equador regularmente foi 3, 4 anos atrás, por exemplo. Mas... Buenos días. Bom dia. Boa tarde. Buenas tardes também. A gente pode saber os 11 iniciais ou isso só amanhã, 1 hora antes do jogo? Los iniciales me parece demasiado. Bueno, ansioso, sí, un poco sí. Primer partido de este nuevo desafío, pero muy contento de estar aquí y sobre todo mucha ilusión que lo podemos hacer bien. Profesor, cuando usted... Gracias por el profesor, me encanta. Cuando me llaman profesor me encanta. Sé que tengo que cantar en frente a los jugadores. No tengo absolutamente miedo de hacerlo porque me gusta un montón cantar. Yo tengo amigos italianos, amigos españoles que cantan. Creo que a todo el mundo le gusta Alejandro Sanz, todo el mundo le gusta Bocelli. Entonces estos son mis amigos e intentaré cantar una canción de los suyos. ¿Ahora? No, ahora no, imposible. ¿Cómo vamos a jugar? ¿Qué sistema? No quiero decir no lo sé. Ma no lo sé porque me gusta un equipo que no tiene una clara identidad. Todo perfecto. A ver mañana. Rendeu um ótimo debate ontem no Troca de Passes, essa declaração dele de que quer uma equipe que não tenha uma identidade. Ela permite uma série de interpretações. A que eu faço é baseada na carreira dele, que ele não quer um time engessado. Vocês vão jogar assim, 4-3-3. Ele quer que o time se molde de acordo com a realidade. Né? Então, assim, se você pensar a carreira dele, ele jogou de um jeito no Milan, jogou de outro no Napoli, de outro no Everton, de outro nos vários Real Madrids que ele dirigiu. Então, ele não quer chegar com uma ideia fechada, sendo que seleção é um universo tão aberto. Né? Daqui a um ano, por exemplo, a gente pode ter vários jogadores que hoje não estão na lista pedindo passagem e ele seja obrigado a adequar a seleção de acordo com... Digamos que daqui a um ano o Estevão está comendo a bola no Chelsea. Né? E ele vai ter que arrumar um jeito da seleção encaixar Rafinha, se o Rafinha continuar assim, Vinícius Júnior, Estevão. O Neymar volta com tudo. Hendrick. Né? Tanta coisa pode acontecer em um ano. Então, a minha interpretação dessa fala de não ter uma identidade é essa. Ele quer deixar a seleção como um livro aberto. Né? Ele tem muita opção, né? Ele tem muita opção, diferente de outras seleções, que você tem um centroavante, você tem um meia, você tem um lateral bom. O Brasil tem muitos jogadores, tem muita qualidade espalhada pelo mundo. E é justamente o que fez o atual campeão do mundo. Ele chegou na Copa com uma ideia, perdeu na estreia para a Arábia Saudita, já mudou tudo. Ele não repetiu uma escalação nos 7 jogos da Copa. Exato. Ontem a gente viu a Alemanha, em cima do que o Grafa está falando, perdeu 2 jogadores, já sentiu falta pra caramba, o Musiala e o Havertz. Já teve que mudar o jogo, não tinha uma reposição de qualidade, assim, né? Já Portugal não, já Portugal tem mais opções. E eu acho que o Brasil tem bastante opções. A gente fala muito da questão da geração, né? De fato, não é a grande geração da história do futebol brasileiro, mas é uma geração que compete de igual para igual com qualquer seleção do mundo. Precisa ter trabalho, precisa ter um bom time, porque hoje a gente não tem um time, né? A gente não tem um time de futebol hoje com a camisa da seleção. Com entrosamento, com padrão, com identidade, com... Pô, joga assim ou joga assado, em casa joga assim e fora joga assado, ou joga da mesma maneira dentro e fora. Enfim, a gente não tem isso. Vai tentar construir com o Ancelotti em um ano até a Copa do Mundo. Dá tempo? Eu acho que dá. E tanto não é geracional que em 2021, se você pegar um Seleção Sport TV de 2021, a gente estava otimista para o que viria em 22. Sim. E é basicamente porque a mesma geração. Tinha trabalho, tinha um encaixe de time. A gente vê o Brasil estrear contra a Suíça na última Copa, contra a Sérvia na última Copa. O Brasil tinha ali o potencial de ser uma seleção campeã do mundo.
A geração é basicamente a mesma, inclusive com alguns nomes voltando agora. E só não chegou a semi por um acidente, vamos combinar. Então, Acontece assim, no futebol. É questão de ajuste, assim, de encaixe. O grande problema para o Ancelotti é a falta de tempo, mas mesmo assim dá. Já aconteceu em outros anos. O caso de 2002 é o caso clássico. Dá, sim. Graf, quando você jogava, já tinha departamento de scout? Os jogadores, porque hoje os jogadores têm departamentos de scout que eles contratam, que municiam os atletas, além do que o clube já faz. Mas eles fazem um trabalho personalizado que o jogador contrata, que municia o atleta sobre dados dele, sobre dados de adversário, que ele vai explicar. Fora equipes, por exemplo, que os jogadores têm hoje de fisioterapia, de trabalho. E tudo isso gera atrito com os clubes, porque às vezes o clube faz um trabalho para o jogador de preparação física, de musculação, e não conta que chega em casa ele faz um outro trabalho da equipe própria dele. E aí Barcelona, United, City, Liverpool já começam a monitorar esses moleques desde antes, assim, né? Falado Então, lá, de alguma forma, o Ancelotti já sabia, já tinha ouvido falar, tem um moleque no Palmeiras que canhoto, que arrebenta, Ele deve receber vídeo, já deve ter recebido. WhatsApp, olha esse menino, Os próprios olha esse garoto, scouters não tem do como. Real Madrid já devem ter debatido o nome dele internamente, enfim. Então também não é uma novidade, assim, apareceu do nada o Estevão na vida do Ancelotti, né? Mas eu acho que ele teve um choque de realidade quando ele viu os jogos do Campeonato Brasileiro. Intensidade, né, A intensidade dos jogos. Eu acho que um isso choque vai ser... bom ou ruim? Não, um choque ruim porque diferente do que ele está acostumado a acompanhar no futebol europeu, dos jogadores brasileiros que atuam no futebol europeu. A gente coloca o Marquinhos, que foi campeão da Champions no final de semana passada, a intensidade foi o jogo, como que ele jogou, e de repente ele vai ver o Botafogo, ele vê o Igor Jesus fazer um grande jogo, mas a dinâmica de jogo, a velocidade de jogo é outra. Eu acho que isso vai ser assim, até um ponto a ser apontado, até para perguntar para ele como ele vê o desempenho dos atletas que atuam no futebol brasileiro. E como você vê esse moleque aí no futuro da seleção brasileira, Grafa? O Estevão? O Estevão é assim, eu acho que é o grande futuro. Apesar que é muito cedo para a gente falar, como o Ancelotti falou, porque há um ano atrás nós estávamos falando do Endrick. Sim. E o Endrick ainda não conseguiu desenvolver no Real Madrid, com o próprio Ancelotti ele Vitor não conseguiu. Roque também, em algum momento, o Ancelotti, o Vitor lista, Roque também, quando sai para o Barcelona, 1 ano e meio atrás, nós falávamos que era o futuro da seleção brasileira. Falávamos do Kennedy, do Botafogo, quando foi campeão da Libertadores, ou seja, do Fluminense, desculpa. É isso aí, nação. E agora é nação brasileira, né, galera? Isso mesmo. A estreia de Ancelotti promete demais, né? Vocês viram que realmente a entrevista dele foi espetacular. Ele é muito hilário, né? Muito animado. Eu acho que tem tudo para render aí nessa seleção. Esse jogo de hoje tem tudo para render também em campo, né? Perceba aí que a seleção realmente está pronta e a expectativa só aumenta para a gente, né? Então, galera, por isso eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham? O Brasil vai começar com o pé direito? Vai dar goleada? Como é que vai ser esse jogo de hoje? O que vocês esperam? Deixa aí no comentário. E o que vocês acharam também da entrevista, né, aí de Ancelotti pré-jogo, que foi, né, bem interessante, né? Diz que sabe cantar, falou ali os cantores, né, que ele gosta e que é amigo dele. Ó, para isso, menino, cantores que a gente queria ser amigos também, né? Muito bom. Então, não esquece, galera, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, deixar aquele like para nos ajudar aí no crescimento do canal, né? E também, galera, compartilhar o vídeo para seus amigos rubro-negro que gostam da seleção brasileira e que está torcendo, né, pelo futuro aí de Ancelotti, né, na seleção brasileira. E lembrando, galera, também de deixar os créditos aí para Sport TV, que repercutiu tudo ao vivo, como vocês viram, né? Tudo sobre o jogo de hoje, né? Seleção com os nossos meninos do Ninho, que vai dar um show, eu acredito. Então, vou dar o meu placar aqui. Eu espero 5-0 hoje do Flamengo, não, gente. É quase Flamengo, né? Jogadores do Flamengo tá lá também, da seleção brasileira em cima do Equador. 5-0. Eu tô bem otimista hoje, viu? Então, deixa aí o seu placar. Até o próximo vídeo.